Vamos aqui para mais uma aula. Desta vez a gente vai falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, não é isso? Então vamos lá. Triângulos e um retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele nosso triângulo em que eu tenho um ângulo de 90 graus. Olha ele aqui, o nosso ângulozinho de 90 graus. Beleza. Quais são os elementos do meu triângulo? No meu triângulo eu tenho os lados, são chamados de hipotenusa, e os outros dois, catetos. Como é que eu identifico cada lado? A nossa hipotenusa é sempre o ladinho que vai estar oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Os outros dois segmentos que formam o nosso ângulo, né, que está aqui, está riscando ele aqui, são chamados de catetos. Beleza? Forma o nosso ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui já os elementos do meu triângulo, né, os lados, hipotenusa e os catetos. Dentro do meu triângulo, já disse que tem um ângulo de 90, então eu tenho dois ângulos que são menores que 90. Ok? Eu chamei de ângulo alfa, está aqui em cima, e ângulo beta. Pronto, a partir dos elementos eu consigo descrever quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as razões trigonométricas que são seno, cosseno e tangente. Qual a definição para cada um? Então, vamos lá. Para o nosso seno, eu tenho o seguinte, que o cateto oposto, né, é dividido pela nossa hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? Primeiro vamos ver quem é a definição, depois a gente vê que ângulo eu vou utilizar. Então, ó, se eu quero o nosso ângulo alfa, cateto oposto a alfa é aquele que está do outro lado. Então, cateto oposto, eu vou pegar essa medida desse cateto aqui, desse cateto, e vou dividir pela nossa hipotenusa. Beleza? Pablo, então se eu quero o ângulo beta, quem é o oposto agora, será esse cateto aqui, ó. Tranquilo? Então, definição para o seno é cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. Cosseno. No cosseno eu tenho um diferente. Eu tenho que será o cateto adjacente pela nossa hipotenusa. E o que é o nosso cateto adjacente? Cateto adjacente é aquele que está vizinho ao nosso ângulo. Então vamos lá. Se eu tenho o ângulo alfa, quem é vizinho a alfa? Olha o meu cateto aqui. E eu vou dividir ele por quem? Pela nossa hipotenusa. Beleza. Agora eu quero o nosso cateto oposto ao ângulo beta. Oposto não. Adjacente. Né? A gente está falando do seno, então não vai ser o oposto agora. Quem é o adjacente? Adjacente é o vizinho a ele. Aqui o nosso cateto dividido por quem? Por nossa hipotenusa. Tranquilo? Então, no seno eu vou pegar o cateto oposto ao ângulo que eu quero, dividido pela hipotenusa. No seno, se eu quero oposto, oposto vai estar aqui. Certo? Oposto está aqui. Tranquilo. Tranquilo. No cosseno, adjacente. Quem é adjacente ao nosso ângulo beta? Olha ele aqui. Adjacente. É o vizinho ao nosso ângulo beta. Quem é adjacente ao nosso ângulo alfa? Olha o nosso cateto aqui. É vizinho. Tranquilo? O próximo tema que nós temos agora, né, na trigonometria, será a nossa tangente. A tangente ela é a razão entre seno e cosseno. Então, a tangente eu vou usar cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando é que eu uso isso, Pablo? Quando eu não sei o valor da minha hipotenusa. Quando o meu triângulo só dá as medidas desses dois ladinhos aqui, que está criando no vértice o ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, se eu quero para a gente o cateto, né? O cateto que está relacionado ao ângulo beta, ó, cateto adjacente, cateto oposto ao nosso ângulo beta, ó, cateto oposto.
certo? Se eu preciso utilizar o nosso ângulo alfa, né? O nosso ângulo alfa, eu vou usar aqui cateto oposto. Quem será o nosso oposto aqui? Vamos lá. Espera aí que deu uma travadazinha. Vamos voltar aqui. Pronto, voltamos. Opa, de novo. Vamos lá. Caneta, deixa eu trocar aqui essa caneta que tá dando uma trava. Pronto, agora sim. Eu quero o alfa. Ó. Quem é o oposto a alfa? Olha o meu cateto agora aqui, que é o oposto. E quem é o adjacente? Olha o vizinho a nosso alfa. Então essa é a definição que eu tenho para o nosso cateto. Tranquilo? Então agora a gente vai para a aplicação. Vamos lá. No nosso triângulo aqui, né, eu tenho o nosso ângulo alfa. Quem é oposto ao nosso alfa? 9. Ó. Quem é o adjacente? 12. E o nosso 15, quem é? É a nossa hipotenusa. Então, sendo assim, né? Vamos lá. Eu tenho o ângulo. Vamos começar pelo beta, então, né? Começando pelo beta, vou trocar nossa canetinha. Ó, beta. No nosso beta, o seno. O seno ele diz que é cateto oposto. Quem é o oposto ao nosso beta? Quem é o oposto? Vamos lá, deixa eu trocar a cor que tá. Vamos lá, vou colocar esse verdinho. Ó, o oposto é quem? 12. Quem é a hipotenusa? 15. Então, se a razão entre o nosso cateto oposto pela nossa hipotenusa, eu tenho aqui 12 sobre 15. Tranquilo? Cosseno, né? Vamos lá. O nosso cosseno agora para o nosso ângulo beta ainda. O cosseno, ele diz que o cosseno vai ser o quê? Cateto adjacente. Quem é adjacente? 9. Dividido pela nossa hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 15. Então eu tenho agora 9 15avos. Continuando com o nosso ângulo beta, né? Continuando com o nosso ângulo beta, vamos agora para a tangente, a definição de tangente. Tangente ele diz que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Na tangente eu não uso a hipotenusa. Então, quem é o nosso cateto oposto? 12. 12. Quem é o cateto adjacente? 9. Então eu vou ter aqui 12 sobre 9. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai aqui para o nosso ângulo alfa. Agora sim, a gente vai para o nosso ângulo alfa, né? Vamos mudar a corzinha aqui. Para o nosso ângulo alfa, eu tenho que o cateto oposto agora será quem? O nosso 9. E o nosso 12 será cateto adjacente. 15 continua sendo a nossa hipotenusa, porque está oposta ao nosso ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, para o nosso seno de alfa, eu vou ter o seguinte. Cateto oposto, oposto é quem? 9, a gente já definiu, Pablo, é 9. Então pronto, beleza. Então eu tenho 9 dividido por 15, que é a nossa hipotenusa. Para o cosseno, cosseno é o adjacente. Quem é o adjacente? A adjacente é o nosso 12. Então eu tenho aqui 12 sobre 15, que é a hipotenusa. Para a tangente, eu tenho que, a gente aprendeu na definição, que é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é oposto ao nosso alfa? Ó, oposto ao nosso 9. Então vai ficar 9 sobre 12, certo? Então, por aí a gente já vai definir algumas coisas no nosso triângulo. Depois a solução é só multiplicar. Vamos ver aqui uma solução simples. Ó, vamos demonstrar as possíveis relações no triângulo abaixo. Nesse meu triângulo aqui, eu quero alfa. Eu tenho apenas o cateto oposto, né? E tenho a minha hipotenusa. Qual relação que usa a hipotenusa? Seno e cosseno. No seno eu tenho cateto oposto. No cosseno eu tenho cateto adjacente. Adjacente seria essa parte aqui embaixo. Como eu não tenho esse cateto
adjacente, eu vou usar quem? O seno para esse triângulo. Então, se eu vou usar o seno, cateto oposto, 3 dividido pela nossa hipotenusa. Vamos para o nosso segundo triângulo. Agora eu tenho aqui no nosso segundo triângulo, eu tenho beta, tenho um cateto oposto a beta e tenho a nossa hipotenusa. Então, seno também. Cateto oposto, 8, hipotenusa, 10. Percebam que nesses casos eu não estou transformando, certo? Já no triângulo C, percebam que eu tenho dois ângulos. Eu tenho o ângulo alfa e tenho aqui também o nosso ângulo beta. Vamos ver o que é que acontece. Percebam que nesse triângulo eu não tenho a nossa hipotenusa. Então, se não tem hipotenusa, a única relação que eu posso usar para os ângulos alfa e beta é a tangente. E a tangente ele diz que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tranquilo. Vamos lá. Para o ângulo alfa, né? Alfa, eu tenho, olha o nosso alfa aqui, cateto oposto, 12, cateto adjacente, 5. Para o nosso ângulo beta, que está aqui de vermelhinho, eu tenho cateto oposto agora será quem? 5. Cateto adjacente, ó, 12. É o que está vizinho ao ângulo. É o que está vizinho ao ângulo. 5 é vizinho a alfa, né? E 12 é vizinho ao nosso beta. E aí só efetuar a multiplicação fazendo aquele nosso cruz credo negão. Vamos para mais uma etapa. Ó, nesse nosso triângulo, ele deu, né? Informou aqui a tensão. Raiz de 3 é igual a... é aproximado a 1,7. Ele pede o seguinte para a gente. Qual o valor de x? Qual o valor de x nesse triângulo? E só me deu as seguintes medidas. Ele me deu o valor do ângulo, que é 30 graus. Me deu aqui um cateto vizinho ao ângulo. Então, já sei que esse cateto ele é adjacente. E deu x oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se esse x está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é nossa hipotenusa. A única relação que eu uso hipotenusa é seno ou cosseno. O seno ele diz que é o cateto oposto ao ângulo. E o cosseno diz para a gente que é o cateto adjacente. Como eu sei que 16 está vizinho, ele é adjacente. Então a relação que eu vou usar, a relação trigonométrica, cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, substituindo, cosseno de 30 graus foi o ângulo que ele me deu. Cateto adjacente é o nosso 16, né? 16 está aqui. E a hipotenusa, x, que é o que a gente quer encontrar. Cosseno de 30, ele diz para a gente na tabelinha trigonométrica que é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tranquilo. E aqui ele deu a informação que raiz quadrada de 3 é 1,7. Então vamos trocar raiz de 3 por 1,7, né? Então efetuando aqui a multiplicação, ó, eu vou ter x vezes raiz de 3 e o nosso 2 vezes 16, que dá 32. Pegando a nossa raiz de 3, que eu falei agora há pouco, que a gente vai trocar por 1,7, né? Ele passa dividindo o nosso 32. Vejam, tirei o raiz de 3, coloquei quem? 1,7. E 32 dividido por 1,7, nós temos que o valor da nossa hipotenusa será 18,82. Ok? Tranquilo? Pablo, e se o exercício não pede essa raiz de 3? Então não precisa alterar o valor. Vamos para mais uma? Ó, o nosso triângulo agora, ele deu um ângulo que está oposto ao nosso cateto. E deu o valor 18, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Opa, eu tenho hipotenusa e essa minha hipotenusa já me deu o valor. Eu tenho um ângulo que está oposto ao cateto que eu quero determinar o valor. Então aqui
a única saída que eu tenho será o nosso seno, não é isso? Que eu já tenho a hipotenusa. Então, aplicando o seno, que diz que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu vou ter a seguinte relação. Seno de 30 graus igual ao Wzinho, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 18. Tranquilo. Quem é o valor do nosso seno de 30? Lá na tabela ele diz que é 1 sobre 2. Então eu tenho aqui 1 sobre 2, que é igual ao nosso cateto, W, dividido pela hipotenusa, que é 18. Igualdade de fração, a gente efetua a multiplicação, então 2 vezes W vai ficar 2 vezes o Wzinho, e 1 vezes 18, 18. Ok? O nosso 2 está multiplicando a incógnita, eu jogo ela para o outro lado dividindo, então o nosso cateto representado por W, ele é igual a quem? A 9. Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma. Aqui agora. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele, a uma distância de 40 metros. Ó, ele quer calcular essa altura, mas ele não vai subir no prédio, certo? Então perceba, eu tenho o ângulo, o meu ângulo está oposto ao meu cateto, né? É o cateto, e disse que a distância que ele tem é 40 metros. Então perceba, eu não tenho a hipotenusa, né? Como eu não tenho a hipotenusa, eu vou usar tangente, é a única que usa o cateto. E observando aqui, ó, ele deu para a gente novamente que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, tangente, eu tenho que a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Oposto, no caso, é o que eu quero encontrar, a altura do prédio, né? Eu vou chamar ela de x. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 2. Ele já informou para a gente aqui, ó, que a raiz de 3 é 1,7. Eu posso substituir e efetuar a multiplicação, né? Efetuando a multiplicação aqui, ó, o nosso meio pelos extremos, 2 vezes x, 2x. Raiz de 3 nós substituímos por 1,7, ficou 40 vezes 1,7. Efetuando a multiplicação, eu tenho que nosso 2x é igual a 68. Passando o nosso 2 dividindo o nosso 68, eu tenho 68 dividido por 2. A altura do nosso prédio será de 34 metros. Valeu, galera. Aqui a gente encerra essa explanaçãozinha sobre razões trigonométricas. E se você gostou, deixa aquele likezinho e aperta no nosso sininho para que a gente possa estar fazendo mais vídeos para vocês. Até uma próxima. Valeu!